Salve, salve, torcida botafoguense, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no 90 Minutos de Belo, eu sou o Fábio Hermano e vamos falar a partir de agora da estreia da equipe na Série C, vitória no estádio Almeidão, 1-0 contra o Barra, um jogo que além dos 3 pontos, também traz outras boas notícias para o torcedor, vou falar sobre isso no decorrer do vídeo, mas antes quero que você deixe o like, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe, tá, esse conteúdo com parentes e amigos botafoguenses. Bom, vamos lá. Estreia com vitória, né? Mais um ano que o Botafogo estreia vencendo. Normalmente o Botafogo estreia bem na competição, né? Pelo menos no primeiro jogo. Só que agora a gente espera que o final também seja positivo, né? Não só começar bem, mas terminar bem com o tão sonhado acesso à Série B. E o Botafogo deu o primeiro passo, vencendo um adversário direto, tá? Então, uma vitória fundamental, primeiro por isso. É um adversário ali direto, como é só um turno, né? O Barra não tem como recuperar esses pontos contra o próprio Botafogo lá em Santa Catarina. Então o Botafogo vence um adversário atual campeão catarinense, tudo bem, perdeu o técnico, perdeu jogador importante, mas é um time, mesmo assim, que para a Série C tende a brigar na parte de cima. O Botafogo consegue vencer e venceu em casa em uma temporada onde a equipe terá mais jogos como visitante do que como mandante. Então, as vitórias em casa tornam-se ainda mais fundamentais e importantes porque cada ponto perdido é mais caro agora, custa mais caro, porque você não vai ter mais jogos ali para recuperar, você vai ter que recuperar mais jogando fora de casa. Então o Botafogo, que esse ano tem 9 jogos em casa e 10 fora, agora já vence o seu primeiro jogo e vai aí para o restante dessa primeira fase com 8 jogos em casa e 10 fora, né? São 2 jogos a mais como visitante. Inclusive os próximos 2 serão fora de casa. Então vencer esse primeiro é fundamental, foi fundamental para essa sequência da competição. É um jogo também que traz outras boas notícias, tá? Além da vitória, além dos 3 pontos. É um jogo que eu consegui enxergar evoluções e correções de problemas. O primeiro problema é no gol, né? O Botafogo vinha sofrendo com os goleiros nesse ano, primeiro o Fracaro, aí chega o Luiz Daniel, começa irregular e faz um jogo bom, aí depois foi muito mal contra o Asa, com um erro grave e também com uma atuação ruim também durante os 90 minutos, não foi só a falha, e isso fez ele perder a posição para o Max Wallef, que só tinha um jogo como titular na temporada, naquela vitória contra o Vitória em Salvador. Então, assim, era o goleiro que tinha que jogar, mas também não se tinha tanta certeza que ele iria dar conta do recado, porque o recorte de observação que a gente teve dele foi muito curto, apenas uma partida, mas o Max Wallef foi muito bem, foi exigido, né? Teve 2 chances claras do Barra, cara a cara, que ele defende as duas, uma no primeiro tempo, outra no segundo tempo, e ele também vai bem no restante do jogo, né? Em bolas alçadas na área, ele saiu muito bem do gol quando precisou, um goleiro que com os pés também me parece ser seguro. Então, além da vitória, a primeira boa notícia foi essa do Max Wallef, aparentemente resolvendo o problema da meta botafoguense. Outra boa notícia foi o volume de jogo criado no primeiro tempo, tá? Eu fiz um vídeo aqui sobre o raio-x da Série C, analisei as 19 equipes e, obviamente, analisei de uma forma mais aprofundada o Botafogo. E eu falei isso no vídeo. Precisa o Botafogo no Almeidão conseguir criar mais chances de gol, finalizar mais no gol, deixar a defesa adversária mais incomodada. E o Botafogo conseguiu fazer isso no primeiro tempo contra o Barra, né? Foi um primeiro tempo onde o Botafogo cria ali pelo menos 6 chances perigosas de gol. 6 chances, é muita coisa, né? Isso porque o Botafogo teve a maioria delas depois ali dos 16 minutos do primeiro tempo, né? Nos primeiros 15 tem uma boa chance, né? Um cruzamento do Tota e o Nardini cabeceia. O goleiro faz a primeira boa defesa do jogo. Aí depois o Barra responde, né, com um chute cara a cara que o Max Wallef faz uma grande defesa, colocando para escanteio, um chute rasteiro no canto. E foi muito bem o goleiro botafoguense. E aí depois só dá Botafogo. O Botafogo empilha chances, eu até anotei cada chance para não esquecer, tá? E aí eu fiquei muito feliz por isso. O Botafogo conseguiu se impor dentro de casa e fazer o goleiro adversário trabalhar.
A gente viu muito pouco isso, né? Um jogo onde o Botafogo conseguiu um recorte de tempo ali de pelo menos 30 minutos, pressionando o adversário, criando finalizações perigosas, e isso a equipe conseguiu nesse primeiro tempo contra o Barra. Né? Teve o Eric, né? O cruzamento do Eric para o Rodolfo cabecear, o goleiro fazer uma boa defesa. Depois teve um cruzamento do Nenê por Ian Souto cabecear para fora, mas passou rente à trave. Depois um chute de fora do Varela, que o goleiro faz uma boa defesa. E aí teve o melhor lance para mim, que foi um passe em profundidade do Tota, um passe rasteiro, para o Rodolfo finalizar cruzado. Mais uma grande defesa lá do Everton, do Barra. E depois o Felipe Azevedo pega o rebote, é travado a bola vai para escanteio. E ainda a gente teve um cruzamento do Bull, né, que passa pelo Rodolfo, sobra para o Nenê na direita e o Nenê finaliza para mais uma defesa do goleiro do Barra. Então no primeiro tempo o Botafogo teve 6 chances perigosas, 5 finalizações no gol, né, fazendo o goleiro adversário trabalhar. E outro dado interessante é que dessas 6 chances que o Botafogo teve, 9 jogadores diferentes participaram, seja dando passe ou finalizando. Né, dos jogadores de linha, o único que não participou de nenhum desses lances que eu falei foi o Hugo Moraes, que é um zagueiro. Até o Ian Souto participou, né, numa cabeçada que foi para fora. Então mostra que o Botafogo tem muitos jogadores que podem contribuir ofensivamente. Né? Foi um primeiro tempo que coletivamente eu gostei muito do Botafogo. Né? A dinâmica ali do setor ofensivo foi muito interessante. Nenê e Felipe Azevedo trocando de posições em alguns momentos. Às vezes o Felipe Azevedo ia para a área junto com o Rodolfo. Então o Botafogo tinha 2 jogadores ali para atrapalhar e dificultar a leitura da defesa adversária. Teve o Tota, que para mim é um jogador que o Lisca vai ter que achar um lugar para ele no time. Eu acho que é um jogador que não pode ser banco. Ele entrou até porque o Maduro sentiu no aquecimento, né? O Tota não iria ser titular. Mas eu acho que isso também foi muito importante para o Botafogo ter o primeiro tempo que teve. Né? O Tota participou de algum desses lances que eu citei. É um jogador leve. Né? O Botafogo tem um ataque ali meio pesado. E o Tota consegue equilibrar isso com a leveza. Né? Ele é um jogador que tem qualidade técnica, corre muitos espaços do campo também. E consegue contribuir muito ofensivamente. Então é um jogador que eu acho que, enfim, para mim tem que ser titular. E eu não gostei da saída dele no intervalo. E aí, quando o Tota sai, o Botafogo no segundo tempo não consegue manter o ritmo que estava no primeiro tempo. E aí ele coloca o Dourado, que eu até entendo. Tá? Eu entendi a entrada do Dourado no intervalo, porque o Botafogo estava sendo muito soberano no jogo aéreo, né? O Botafogo ganhava todas da defesa do Barra. E o Dourado é um jogador muito bom no cabeceio, no jogo aéreo. E então a minha leitura é que o Lisca quis aproveitar isso, que o Botafogo estava bem no jogo, para ter um jogador ali decisivo, finalizador. Né? Só que o Botafogo não conseguiu abastecer muito o Dourado. Né? Eu até entendo colocar o Dourado, mas não tirar o Tota. Eu até teria tirado o Felipe Azevedo do jogo e teria mantido o Tota. Mas tudo bem. O Lisca preferiu ali manter Felipe Azevedo, Rodolfo e Nenê, que aí eu acho que junto com o Dourado fica um ataque mais engessado. E a dinâmica que esses jogadores até conseguiram dar no primeiro tempo, eles não conseguem dar tanto no segundo tempo porque eles ficam mais cansados. Né? São jogadores ali, tirando o Rodolfo, né, que ainda tem 33, 32, são jogadores ali, o Nenê acima de 40 e os outros dois perto de 40. Então a dinâmica ofensiva que o Botafogo teve no primeiro tempo não conseguiu ter no segundo tempo. Mas como o futebol é maravilhoso, o Botafogo consegue fazer o seu gol mesmo no momento que nem merecia tanto. Merecia muito mais no primeiro tempo. No primeiro tempo merecia ter feito pelo menos 2. Mas o Botafogo faz o gol, né, o gol de pênalti, a jogada do lance criada pelo Nenê, que vai muito bem ali pela esquerda, joga essa bola na área, o Felipe Azevedo consegue desviar, a defesa tira parcialmente, só que o Eric, que foi muito bem no jogo, ele se antecipa, joga essa bola na área novamente, e aí o Dourado é derrubado. O jogador do Barra vai nas pernas do jogador do Botafogo, pênalti bem marcado, e aí o Nenê, com tranquilidade, frieza e categoria, faz o gol, 1-0. Aí a partir daí o Botafogo, que não estava tendo muito ímpeto ofensivo, né, foi um segundo tempo que começou meio truncado, né? Diferentemente como estava ali o Botafogo com o domínio das ações na etapa inicial. Mas a partir do momento que o Botafogo faz o gol, o Botafogo dá uma baixada nas linhas, e aí à medida que o tempo passa,
o Botafogo vai abraçando 1-0, eu acho que tem que fazer isso mesmo. O Botafogo não estava levando tantos sustos, né? Depois do gol, o Barra tem mais a posse de bola, mas o Barra só consegue ter uma chance clara, né? Que é um momento ali onde a defesa tá meio desarrumada, tem um passe em profundidade, cara a cara, e o Max Wallace faz a segunda grande defesa dele no jogo. Foi só isso que o Barra teve. Além de cruzamentos ali, sem muito perigo. Aí teve um chute de fora da área, mais perto do final do jogo. Mas foi basicamente isso. O Botafogo soube se defender. Tá? O Botafogo soube segurar o resultado. Acho que poderia ter tido um pouco mais de contra-ataque. E aí eu acho que o Lisca demorou para botar o Caion, que era o jogador de velocidade que tinha à disposição, né? O Dudu Atamoto não estava nem no banco. Imagino que estava machucado. O Caion só foi entrar lá para os 36 minutos, né? Eu acho que era para o Caion ter entrado logo. Acho que o Lisca era para ter substituído logo, para o time ter um gás mais renovado e tentar ter um escape, né? Porque o Botafogo não conseguiu gerar contra-ataques nos momentos em que roubou a bola do Barra. E mais pro final do jogo, aí o Lisca bota até mais um volante, bota mais um zagueiro, tira atacante, fecha a casinha de vez e segura esse 1-0, que como eu disse, foi um resultado fundamental aí pro Botafogo nessa Série C. Poucos jogos em casa, né? Um jogo a menos parece pouca coisa, né? 10 fora, 9 em casa, 10 fora, não tem muita diferença, mas tem. Lá no final, tem time que acaba não se classificando por 1 ou 2 pontos, né? E pontos perdidos em casa custam caro, ainda mais para um time que vai ter mais jogos fora do que como mandante. Então, resultado fundamental. Botafogo consegue vencer um adversário chato. Era um jogo que se esperava uma dificuldade até maior, tá? Eu achei o Barra bem comunzinho. Eu até falei no vídeo do Raio X aqui, né? O forte do Barra é o coletivo, não é o individual. E como perdeu o técnico, a missão do Bernardo Franco é manter esse coletivo do Barra forte. Aparentemente não vai ter muita capacidade para isso, né? A equipe do Barra com o Bernardo Franco. Até acho que foi uma escolha equivocada lá deles, mas aí é problema deles. O Botafogo não tem nada com isso. E o Botafogo conseguiu aproveitar uma boa leitura de jogo do Lisca, né? Porque o jogo começa com o Botafogo imaginando um Barra mais agressivo, só que o Barra quis dar a bola pro Botafogo, né? É isso. E aí o Botafogo também estava ali com 3 jogadores no meio, o Tota não tinha avançado tanto para ajudar na construção das jogadas, estava ali mais preocupado em se defender, mas a partir do momento que o Lisca percebe isso, né? Percebe que o Barra não vai ser tão agressivo como se imaginava, o Botafogo toma as rédeas do jogo, o Tota consegue jogar um pouco mais para frente, né? O Lisca bota o Tota mais avançado e aí as coisas começam a funcionar bem e tem o primeiro tempo que eu destaquei aqui, que foi uma das grandes notícias do jogo. O Botafogo conseguir criar muitas chances num recorte menor de tempo, né? Ter ali 30 minutos ou 45 minutos criando muita chance, né? Poderia ter feito 1, 2 ou 3 no primeiro tempo sem nenhum... não seria injusto o Botafogo fazer pelo menos 1 ou 2 gols, 3 talvez exagero, né? Mas pelo menos 1 ou 2 o Botafogo merecia ter feito na etapa inicial. Não aproveitou, mas conseguiu fazer no segundo tempo e aí aquele jogo de segurar o resultado depois do 1-0 contra um time forte como a equipe do Barra. O Botafogo me parece que vai ter essa característica, tá? Com o Lisca vai ser isso. Faz 1-0 e aí, à medida que o tempo do jogo vai passando, o time vai ficando mais defensivo. Claro que isso às vezes, com um adversário que consegue ter um jogo melhor, o Barra não teve ontem um bom jogo ofensivo. Outros adversários vão dar mais trabalho. Mas eu acho que é meio isso também que tem que ter. Eu acho que o problema é que o Botafogo tem que ter escape. O Botafogo tem que ter jogadores de velocidade para, nesse contexto, colocá-los em campo e o time ter contra-ataque. O que não teve ontem. Eu acho que o que faltou para o jogo, assim, digamos, ser perfeito, seria ter tido mais contra-ataques depois que fez 1-0 e abaixou as linhas. Não conseguiu ter isso. Muito também por não ter tantas opções, né? Só tinha o Caion. Eu acho que o Atamoto faz muita falta. Eu espero que ele volte logo. Mas é um jogo que, enfim, goleiro foi bem, os laterais foram bem, o Eric foi bem, né? Muito criticado, mas fez uma ótima partida. O Tota, pra mim, é um jogador que eu gosto muito. Já repito aqui, o Lisca vai ter que achar um lugar pra ele nesse time. E tem jogadores bons, né? Jogadores que pra Série C fazem diferença, né? Jogadores inteligentes, jogadores maduros.
Então é um ano que, pô, a confiança aumenta, tá? Não vou dizer que vai subir nem nada disso, mas a cada jogo que passa a gente sente esse Botafogo com mais capacidade, né? É, de conseguir o seu principal objetivo. E nessa estreia, é uma estreia que, além dos 3 pontos, boas notícias para o torcedor, problema no gol resolvido, ataque conseguindo criar boas chances, time foi maduro defensivamente, conseguiu segurar, e aí o que faltou, na verdade, foi só ter um pouco mais de posse de bola ali no segundo tempo e ter encaixado algum contra-ataque, mas o saldo geral é bem positivo nessa estreia. E o Botafogo agora vai para 2 jogos fora de casa. O primeiro deles contra a Ferroviária, né, lá em São Paulo, em Araraquara, uma Ferroviária que está dividindo atenção com o Paulista da Série A2. Lá está na reta final e a Ferroviária está brigando para subir. Então é uma oportunidade do Botafogo ao menos empatar jogando fora de casa. E aí 4 pontos em 6 pelo menos é uma estreia muito boa. Aí um começo muito bom de Série C para a equipe. É isso. Gostou do vídeo? Joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho. Tamo junto e até a próxima.